Paz. Eu quero compartilhar com vocês algo de Deus. Ainda há pouco eu estava meditando na palavra de Deus e eu li algo que me confrontou muito, algo confrontante, algo que nos mostra a insatisfação de Deus, que nos mostra o sentimento de Deus para com o seu povo, para com o seu povo que está na terra com um propósito, com um projeto, com um plano, com uma vocação, a qual é produzir os frutos, o qual é então produzir a salvação, o qual então é frutificar. Nós fomos chamados para frutificar, para produzir muitos frutos. Esta passagem, ela é uma passagem confrontante. Ela nos mostra o sentimento de Deus quando está então no seu trono e olha então para a terra, olha então para a nossa vida, olha então para aquilo que nós temos feito, para aquilo que nós temos sido, para aquilo que nós temos mostrado ser, para as nossas obras, para as nossas ações. Nos mostra o desagrado de Deus. Este texto nos mostra a nossa falta de temor, a nossa falta de reverência, a nossa falta de compromisso para com Deus e para com a sua obra. Este texto nos mostra a nossa falta de misericórdia, a nossa falta de compaixão, a nossa falta de piedade, a nossa falta de amor. Esta passagem, ela nos mostra o quanto nós temos fracassado, o quanto nós temos desagradado, o quanto nós não temos agradado e glorificado a Deus, o quanto nós não temos dado honra a Deus. Este texto nos mostra a misericórdia de Deus. Este texto nos mostra que nós estamos aqui pela misericórdia de Deus e porque nós temos um advogado que está à direita do Pai, à direita de Deus, rogando para que Deus nos dê mais um dia, para que Deus nos dê mais uma oportunidade. Este texto, ele vai confrontar. O Evangelho, ele confronta. A palavra de Deus, ela vai trazer à luz o nosso pecado. Ela vai trazer à luz a nossa miséria. E então, depois de eu ler este texto ele me deu muito temor. Ele me mostra o quanto eu tenho sido fraco, o quanto eu tenho fracassado, o quanto eu tenho desagradado a Deus. Então eu quero compartilhar esta dor que Deus tem, eu quero compartilhar este sentimento que Deus tem quando olha para nós, quando olha para a terra e vê então a maneira como nós vivemos, a maneira como nós agimos. Então é tempo de nós nos posicionarmos, é tempo de nós decidirmos, é tempo de nós nos rendermos, é tempo de nós nos consertarmos, é tempo de nós entendermos qual o propósito para o qual nós fomos chamados. Então que nós possamos abrir o nosso coração, que nós possamos abrir os nossos ouvidos, que o Espírito Santo ele possa falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos confrontar, que o Senhor venha nos confrontar. Em nome de Jesus nós precisamos ser confrontados, nós precisamos ser corrigidos. A palavra de Deus diz que Deus corrige aqueles que amam e açoita aqueles que têm como filhos. Se Deus nos quer corrigir, nós temos que louvar e glorificar a Ele. Se Deus nos quer corrigir, é porque Ele nos ama, é porque Ele nos ama e porque Ele quer que nós tenhamos então uma mudança de vida. Nós fomos chamados para produzir muitos frutos, nós fomos chamados para frutificar e nós não temos frutificado. Nós temos rejeitado a vontade de Deus, nós temos rejeitado a palavra de Deus.
e nós não temos feito a vontade, nós não temos agradado a Deus, a nossa vida não tem glorificado a Deus, pelo contrário. Então que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre a parábola da figueira infrutífera. A parábola da figueira infrutífera está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, do versículo 6 ao 9. Capítulo 3, do versículo 6 ao 9. E então a parábola nos diz assim: E dizia então Jesus esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não o achando, e disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa a terra inutilmente. E respondendo ele, e disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Esta parábola, ela é então um diálogo entre Deus, o qual então era o dono da figueira, o qual então andava procurando frutos, mas não encontrava. Não havia então os frutos que ele queria, que ele requeria. E então o vinhateiro, ele era então Jesus Cristo, ele é então o Filho de Deus, o qual então estava então rogava então ao Pai, para que o Pai fosse então um pouco mais paciente, para que desse então mais uma oportunidade ao homem, para que não dissipasse, para que não eliminasse, para que não removesse aqueles que estavam então, os homens, o seu povo que estão então ocupando a terra, que estão sendo simplesmente inúteis. Deus, ele enviou Jesus, porque o homem ele estava então condenado, porque o homem então ele estava sentenciado, porque o homem não podia produzir bons frutos, porque o homem então ele estava simplesmente morto, porque o homem estava sem luz, porque o homem estava sem vida, porque o homem estava sem esperança. E Deus, ele poderia ter cortado o mal pela raiz. Ele podia então ter consumido toda a terra, todo o ser humano, mas pelo enorme amor da sua criação, a sua criação perfeita, nós, os seres humanos, aqueles que foram feitos então à imagem e semelhança de Deus. Deus então, ele decidiu então nos dar uma chance. Ele decidiu nos dar então uma oportunidade. Jesus então era a resolução dos problemas. Jesus então era a única chance de resgatar então o homem, perdoando-lhes então os pecados através do sangue de Jesus e trazendo então a vida ao homem, porque ele estava morto, fazendo então o homem produzir bons frutos, trazendo então através de Jesus a salvação, através da graça que estava então em Cristo Jesus. Jesus então ele recebeu o sinal verde de Deus. O Filho recebeu então o sinal verde de Deus Pai. E então Jesus, ele veio à terra, ele desceu à terra. Jesus então, ele cumpriu com todos os requisitos. Jesus então, ele foi submisso, ele foi fiel. Jesus então, ele foi obediente até o fim. Jesus então, ele triunfou, vencendo então a vida, vencendo então a morte, ressuscitado e subindo então ao céu novamente. Mas desta vez Jesus, ele prometeu subir ao céu, mas ele prometeu então ser
o nosso advogado, o advogado do homem. Ele prometeu então estar na presença do Pai, estar à direita do Pai, mas interceder pelo homem na presença do Pai, na presença de Deus. Jesus então, ele é o advogado, ele é aquele que intercede por nós, que está na presença de Deus, ele é aquele que intercede por nós, que roga ao Pai por nós. Jesus então, pela terra, ele mostrou como agradar e glorificar a Deus. Jesus então, ele deixou bem claro que sem ele não poderíamos produzir bons frutos, que sem ele não poderíamos fazer simplesmente nada. Sem ele, nada do que nós fizéssemos iria ser bom, iria ser então bom. Pelo contrário, no Evangelho de João, Jesus, ele falou muitas vezes sobre então a necessidade que nós temos então dele. No capítulo 15 de João, por exemplo, ele deu um importante exemplo. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Olha o que o versículo 4 diz: estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverem em mim. Olha o versículo 5, chave. Eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas ou os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. E olha o versículo 6, termina assim: Pois se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Então Jesus, ele veio para mudar a humanidade, para salvar então o pecador, para resgatar então aquele que não podia se salvar sozinho, para então perdoá-lo, para resgatá-lo e para chamar então essa pessoa, o homem, a uma vida nova, a uma vida então em novidade, para então o homem produzir frutos, muitos frutos, para o homem então produzir uma vida frutífera. Jesus então, ele é a videira. Nós, seres humanos, nós, o homem, somos então as varas, os ramos. Se nós, os ramos, estivermos então ligados juntos à videira, a Jesus, é impossível nós não produzirmos bons frutos. Ainda por cima, se nós estivermos ligados a Jesus, nós naturalmente nós vamos produzir bons frutos, porque nós estaremos então ligados a Jesus. Jesus só mostrou bons frutos. Então, se nós estivermos ligados a Jesus, nós iremos então produzir naturalmente bons frutos, por causa então dos seus atributos. O problema é que na parábola que nós lemos, Deus então ele está olhando para a terra, para nós, para os homens, para os frutos que nós, seres humanos, que nós homens temos dado. Se são bons, se nós estamos então realmente vivendo essa vida em novidade que Ele realmente quer, que Ele realmente requer. E Deus então, olhando no seu trono para a terra, Ele está vendo que nós não temos produzido os frutos que Ele requer, os frutos então que Ele quer, os frutos então que Ele exige. E isso então é um grande problema para nós. Isto então é um grande problema para nós, pois significa que nós estamos então fracassando. Significa que nós estamos então fracassando, que nós estamos então falhando a respeito então daquilo que nós fomos chamados. Olha o que Deus diz na parábola onde nós lemos. Há 3 anos
que estou procurando frutos. Há 3 anos que estou esperando frutos. Há 3 anos que nada muda. Esse povo não muda de vida. Esse povo continua igual. Olha o que Deus diz. Corta-a, arranca-o, remove, porque está ocupando a terra inutilmente. Corta-o, arranca-o, porque está ocupando a terra inutilmente. Deus está dizendo que nós estamos sendo inúteis. Isto é algo muito forte. Isto é algo muito forte. Isto me dá muito temor. Sabem o que isto significa? Que Deus, Ele está farto. Que Deus, Ele está cheio. Que Deus, Ele já está perdendo a paciência para conosco. Deus, então, Ele está olhando para nós. Deus está olhando do seu trono para nós e não está vendo nada. Ele chega então ao ponto de dizer que nós temos sido inúteis, que nós estamos ocupando a terra inutilmente. Deus está dizendo que nós temos fracassado, que nós temos falhado, que nós temos desagradado, que nós temos desobedecido a Ele. Porque nós fomos chamados e escolhidos através de Jesus para produzir frutos, para produzir muitos frutos. Mas Deus está dizendo que não há frutos, que não há simplesmente frutos, que nós não temos simplesmente produzido frutos, que nós não temos simplesmente frutificado. Deus chega então ao ponto de dizer que nós temos sido inúteis, que não estamos de modo nenhum a glorificá-lo, que nós não estamos de modo nenhum a glorificá-lo, que nós não estamos dando seguimento então àquilo que Jesus começou, àquilo que Jesus nos ensinou, àquilo que Jesus nos disse para então fazermos igual, para então continuarmos. Irmãos, Jesus, Ele tem intercedido por nós. Jesus, Ele tem intercedido por nós. Jesus, Ele tem rogado por nós. Jesus, Ele é a razão ainda. Jesus, então, Ele é a razão ainda da nossa existência. Jesus, então, Ele é a razão pela qual nós ainda estamos vivos. Jesus, então, é a razão pela qual nós ainda estamos vivos, pela razão pela qual nós ainda estamos de pé. O versículo 9 prova isso, que Jesus, Ele está rogando ao Pai. Ele está então rogando a Deus Pai por mais um ano, por mais uma oportunidade. Essa é a causa ainda da nossa existência. Porque Jesus, Ele é o nosso intercessor. Jesus, Ele diz para o Pai: deixa-os em mais este ano, até que eu escave, para que no futuro eles possam dar frutos. Mas se não produzirem os frutos, então lhes mandarás cortar. Irmãos, isto é algo muito sério. Isto tem que nos trazer temor. Nós temos nos escondido. Nós temos nos acobardado. Nós temos sido religiosos. Por vezes nós temos sido fariseus. Nós temos cultuado a Deus infielmente. Nós temos nos relaxado. Nós temos nos conformado. Nós não temos produzido frutos. Os frutos aqui se resumem então ao amor, ao perdão, à graça, à misericórdia, à salvação. Nós não temos produzido isso. Nós falamos muitas vezes disso,
mas nós não vivemos isso. Nós não pomos em prática isso. Nós não temos dado seguimento a isso. Talvez por isso as pessoas que nos rodeiam não se convertem, não são levadas e convencidas pelo Espírito Santo, porque nosso testemunho não é impactante, porque nosso testemunho não é reto, porque nosso testemunho não é irrepreensível, porque não temos sido modelos, porque não temos feito o certo, porque não temos então nos importado com as pessoas, com as suas idas para o inferno, com as suas almas condenadas ao inferno, por nossa falta de compromisso, pela nossa imaturidade, pela miséria da nossa vida. Isto é algo vergonhoso. Isto é algo vergonhoso, meus irmãos. Isto é algo vergonhoso para mim e tem que ser para vocês. Tem que ser para as nossas vidas. Tem que ser para mim e para si. Você tem perguntado para Deus: Deus, será que eu estou te agradando? Será que eu estou te glorificando? Será que eu estou fazendo diferença? Será que o meu testemunho está impactando vidas? Será que o meu testemunho está agradando, alcançando vidas? Aqui está a resposta de Deus. A resposta de Deus está nesta parábola que nós lemos. Vocês não me estão glorificando. Vocês não estão produzindo a minha palavra. Eu vos concedi a minha palavra. Eu vos entreguei o meu filho e vocês não têm feito nada. Vocês estão mais preocupados com os vossos planos, com os vossos projetos, com os vossos sonhos, com a vossa vida, com o materialismo. Vocês têm rejeitado a minha vontade, vocês têm rejeitado os meus planos, vocês têm rejeitado a minha palavra, vocês têm rejeitado o meu sacrifício na vida das pessoas. Eu escolhi vocês para o ministério da reconciliação e vocês têm rejeitado esse ministério. Vocês têm rejeitado obedecer a minha palavra. Vocês têm fracassado. Vocês não têm produzido frutos. Vocês têm fracassado. Jesus tem intercedido por nós. Jesus tem intercedido por nós. Jesus tem chorado pelo povo. Jesus tem chorado pelo mundo. Jesus tem chorado pela maneira como nós temos vivido, pela maneira como nós temos encarado, pela maneira como nós temos mostrado desinteresse, sem preocupação. Jesus, então, ele nos pergunta: será que se esqueceram daquilo que eu fiz? Será que vocês se esqueceram daquilo que eu passei? Será que vocês esqueceram do meu sofrimento? Será que vocês esqueceram dos açoites? Será que vocês esqueceram da crucificação? Será que vocês se esqueceram daquilo que eu fiz? Será que vocês esqueceram do preço que eu paguei? O alto preço que eu paguei por vocês, pelo povo, pelos pecadores, pela humanidade, pelo cosmos. Será que vocês esqueceram daquilo que eu ensinei, daquilo que eu fiz, daquilo então que eu mostrei a vocês, dos meus ensinamentos, da minha palavra? Jesus tem rogado ao Pai por misericórdia. Jesus tem rogado ao Pai por misericórdia para nos dar mais uma oportunidade. Deus está perdendo a paciência, Deus está perdendo a misericórdia. Jesus tem rogado ao Pai por nós, por mais uma oportunidade. Então não há mais tempo. Não há mais tempo. As oportunidades estão acabando. A misericórdia está terminando. Para nós é tempo de decisão. É tempo de decisão. A igreja, ela precisa se consertar. A igreja, ela precisa se reconhecer. Ela precisa confessar os seus pecados. Ela precisa confessar a sua miséria. Ela precisa confessar a sua limitação, a sua fraqueza, a sua falta de compromisso, a sua falta de temor. A igreja precisa se levantar. A igreja precisa de decidir de que lado está.
De que lado está? Para quem então vai obedecer? Se vai então obedecer ou sacrificar? Se vai obedecer ou sacrificar? Se não produzirmos os frutos que Deus requer, seremos cortados e lançados no fogo. A justiça de Deus se manifestará. As consequências virão. A palavra de Deus diz que aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Se nós não produzirmos os frutos que Deus requer, os frutos que Deus quer, os frutos que Deus exige, seremos cortados e lançados no fogo. A justiça de Deus se manifestará e as consequências virão. Fomos chamados para receber a vontade de Deus. Fomos chamados para morrer para nós mesmos, para morrer para o nosso eu, para morrer para a nossa carne, para morrer para a nossa vontade e viver para Jesus. Para tomar a vontade de Jesus, para tomar a vontade de Deus e para produzir a sua vontade. Que a sua vontade então é ganhar vidas, ganhar almas, mudar então eternidades. A sua vontade é levar o amor de Deus aos perdidos, é produzir a graça de Deus. É então estender a mão ao necessitado, é estender então a mão ao escravo, é estender então a mão àquele que está preso. É dar a vida àquele que não tem, é produzir a vida àquele que não tem, é produzir a esperança àquele que não tem, é levar o perdão àquele que acha que não tem perdão, é levar a salvação àquele que acha que não merece a salvação, é levar então a salvação àquele que acha que já está condenado ao inferno e que o inferno o espera. Nós fomos chamados para morrer por Jesus. Nós fomos chamados para morrer pelo cristianismo, para dar a vida pelo cristianismo. As máscaras caíram. Nós estamos nus diante de Deus. A escolha, ela é nossa. Deus, Ele nos alerta. Deus nos mostra o quanto nós temos fracassado, o quanto nós temos sido falhos, o quanto nós temos fracassado, o quanto nós temos desagradado, desobedecido. Não temos agradado, não temos glorificado. A decisão é nossa, se nós vamos continuar assim ou se nós vamos nos consertar, nós vamos confessar, nós vamos reconhecer, nós vamos mudar. A decisão é nossa. A decisão é de cada um de nós. Eu escolho Cristo. Eu escolho Cristo. Eu escolho o reino de Deus. Eu escolho a palavra de Deus. Eu escolho me entregar. Eu escolho me consagrar. Eu escolho morrer para o meu eu, para a minha vontade, para este mundo, para planos, sonhos, projetos, para viver a vontade dele, para viver os planos de Deus. Eu escolho me sujeitar a Deus. Eu escolho fazer a sua vontade, dê por onde der. Eu escolho fazer a sua vontade. Eu prefiro morrer do que continuar vivendo esta vida miserável. Eu prefiro morrer do que estar rejeitando a vontade de Deus. Eu fui chamado para fazer a vontade de Deus, para agradar, para glorificar a Deus e para produzir frutos. Então eu prefiro morrer do que não produzir frutos. Eu prefiro morrer do que não fazer a vontade de Deus. Que nós possamos nos dispor verdadeiramente. Que nós possamos reconhecer diante de Deus. Não há mais tempo a perder. Não há mais tempo a perder as oportunidades. Deus nos deu mais uma oportunidade porque Jesus rogou em mais um dia. Porque Jesus intercedeu por nós em mais um dia. Que nós não venhamos a rejeitar essa oportunidade, mas que nós possamos agarrar essa oportunidade, que nós possamos realmente nos consertar com Deus, reconhecer, que nós possamos nos sujeitar, nos envolver, ter compromisso com Ele, com Sua palavra,
com a sua obra, com a sua vontade. Que nós possamos simplesmente nos dispor e nos entregar. E que nós possamos entregar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Como Paulo fala, em nome de Jesus. É tempo de mudança, é tempo de conserto. Que o Espírito Santo possa falar a cada coração. Em nome de Jesus. Amém.